Muito bom estar aqui com vocês, para a gente falar sobre petição inicial cível. O tema é extenso, eu tenho certeza que as expectativas aqui são das mais diversas. É óbvio que eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, mas eu tenho plena convicção que esses momentos que a gente vai passar aqui, de alguma forma, todos nós sairemos daqui edificados, de alguma maneira. Vou passar para vocês algumas noções introdutórias. Dentro dessas noções a gente vai dar algumas dicas, observando sempre que dica é uma coisa de cunho muito pessoal. Alguma coisa se aproveita, alguma coisa não se aproveita. Depois a gente vai fazer uma abordagem legal e aí nós teremos a nossa conclusão. O artigo 5º, inciso 35º da Constituição Federal, nos diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. O que a gente depreende desse artigo? Que diante de uma situação adversa, diante de um conflito, a pessoa ela pode procurar, ela pode, através do processo, movimentar o Poder Judiciário. Se ela for fazê-lo, ela deverá promover através de advogado. Isso nós temos aí no artigo 133 da própria Constituição, o artigo 36 do CPC e o artigo 1º do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Procurados, quando nós formos nos preocupar com a redação, eu queria tecer alguns comentários com vocês com relação à forma de postular em juízo. Com relação ao conteúdo, ele tem que ter persuasão, retórica e boa linguagem. Persuasão é a arte de convencer. É a forma de você elaborar a petição buscando sempre o convencimento do magistrado. A retórica é o escrever com clareza, o escrever com elegância, o falar bem. E a boa linguagem, que é indispensável, que é a forma com que você se manifesta. É fundamental o uso correto da língua portuguesa. Alguns de nós, talvez muitos de nós, tivemos algumas deficiências quando da formação no ensino fundamental e no ensino médio. Isso, por certo, não é corrigido na faculdade. Então, por vezes, nós temos dificuldades com a própria escrita, com a língua. Então, é muito importante que, para que não se escreva errado, você sempre contar com o auxílio do dicionário, que também vai ajudar na fluidez da tua peça, tornando ela algo mais agradável. Porquanto, através do dicionário, você também vai conseguir sinônimos. Devemos evitar o uso de abreviações, gírias. Tem pessoas que têm um linguajar, assim diria, extremamente coloquial, né? E passa isso para a sua peça. Então, a peça é algo que requer uma formalidade, né? Uma padronização. Então, nós devemos evitar escrever como se fala, principalmente as pessoas que, como eu falei, têm um linguajar extremamente coloquial. As gírias, elas só são pertinentes em situações que elas fazem parte da narrativa dos fatos, que elas têm uma repercussão ali na narrativa, trazendo algo que efetivamente ocorreu, e se for citá-las, isso deve ser colocado entre aspas. A técnica deve ser respeitada. Nós devemos atentar sempre para uma linguagem correta, clara e objetiva. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Algumas dicas para uma boa redação. O hábito da leitura ele é fundamental. Essa leitura deve ser constante e disciplinada. Não só apenas a leitura técnica, que nós temos que ter mesmo para ampliar os nossos conhecimentos. Mas a leitura faz com que a gente vá identificando cada dia mais a nossa forma de escrever e como fazê-lo da melhor maneira. A criatividade. Tem um texto da Bíblia que fala o seguinte: o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. O que nos sustenta é aquilo que a gente faz.
As nossas intenções projetam e a gente desenvolve. E é isso que nos traz firmeza. Nós devemos ousar sermos diferentes, ousarmos termos atitudes diferentes. É lógico que diferente para melhor. Tem gente que é diferente no sentido contrário. Não, diferente com bom senso, mas devemos ter ousadia, fugir da mesmice, buscar estratégias dentro de uma criatividade para alcançarmos o nosso objetivo, sabendo que são os nossos atos que vão nos sustentar. Aos iniciantes, é interessante a leitura de um bom dicionário jurídico, que vai esclarecer muitos dos termos técnicos e seus significados. É muito importante o dicionário. No parágrafo, deve haver unidade, coerência e lógica sequencial. Você pode abordar ideias diferentes no mesmo parágrafo, desde que a conclusão resulte de um todo. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma sequência, tem que ter uma coerência. Evitar parágrafos muito extensos, sempre neste raciocínio de uma lógica sequencial, algo que a pessoa leia e não se sinta confuso, não precise reler para poder entender o que você escreveu. Na petição inicial, nós devemos usar sempre a terceira pessoa. Então, quando nós iniciamos lá a qualificação, que nós vamos falar mais adiante, nós colocamos o nome da pessoa. Então, fulano de tal vem. Então, já começamos na terceira pessoa. Se iniciamos na terceira pessoa, devemos manter a redação toda na terceira pessoa. Então, por exemplo, não se diz grifos nossos. Nós vamos ver mais adiante. Eu até peço licença aos meus colegas de maior tempo de profissão, porque a gente está trazendo uma fase bem introdutória mesmo. Sei que para algumas pessoas isso aqui é bem simplista, mas é importante para que todos sejam alcançados na palestra. Então, quando a gente vai citar uma jurisprudência, por exemplo, e nós queremos extrair daquele texto algo que chame a atenção do juiz, nós colocamos lá, por exemplo, em negrito. Isso faz com que aquele texto fique em evidência. E eu preciso informar que aquele negrito não faz parte do original da jurisprudência. Então, eu tenho que citar este grifo. Então, é incorreto eu colocar lá grifos nossos. O correto seria grifo do subscrito. Não se diz em meu entendimento. O correto é dizer do entendimento do autor. Não se diz em que pese o nosso respeito pela parte contrária. Se diria em que pese o respeito nutrido pela parte contrária. São exemplos relativos à primeira pessoa e terceira pessoa. Eu estou vendo as pessoas anotando, isso é importante, mas depois eu vou disponibilizar um e-mail, me mandando, eu retorno esse material do jeitinho que está aí para vocês. Não se diz os nossos tribunais têm entendido. Deve-se dizer os tribunais pátrios têm entendido. Não só quando da elaboração da petição inicial, como das demais petições, como em todo o processo, é interessante que nós tenhamos sempre o entendimento de que quem fala é o autor. O advogado, ele fala pelo autor, ou por aquele que o constituiu, não por si. No caso da petição inicial, o autor é quem pede, e o advogado é através de quem pede. Isso é muito interessante, que a gente nunca perca isso de foco, porque, infelizmente, nós nos deparamos com situações de colegas que, como diríamos, levam para o lado pessoal, né? Extrapola o exercício do seu trabalho. Isso é um engano, é um equívoco muito ruim e que, às vezes, prejudica o próprio cliente. Dentro do contexto que nós estamos abordando, que é o da petição inicial, então, neste raciocínio de que é o autor quem pede, está errado dizer o entendimento deste causídico. A petição
deve conferir credibilidade a quem escreve. Ora, se eu vou exercer a persuasão, se eu vou exercer a retórica, se eu vou buscar convencer o magistrado, eu não é de bom tom, não segue esta linhagem, eu usar palavras como eu acho que, talvez, não sei, é possível que, eu sinto, porque são palavras que, de alguma forma, denotam incertezas, né? Denotam dúvidas. E tudo que eu não quero na minha petição é gerar dúvidas. Pelo contrário, eu busco convencimento, eu busco a certeza. Metáforas são bem-vindas, mas em tudo nós devemos agir com discrição, bom senso e fugir dos exageros. É interessante, eu admiro muito palestrantes que têm aquele time do humor, né? Pessoas que conseguem passar um bom conteúdo e fazem o público rir. Mas se eu for enveredar por esse caminho, eu vou me tornar caricato, porque eu não tenho o tempo do humor. Eu sou daquele que gasta mais tempo para explicar a piada do que propriamente para contar a piada. Então não dá certo. Eu admiro também palestrantes que têm o texto da lei decorado, né? Toda a energia que eu tinha para decorar alguma coisa, eu utilizei para decorar o meu aniversário de casamento e o aniversário da minha esposa. Eu não consigo decorar mais nada. Então, se eu for, eu vou gastar muita energia e não vou atingir o objetivo. Na petição, você tem que ser identificado por ela. Então, de repente, você até admira quem se utiliza de metáforas, quem se utiliza das mais diversas técnicas, mas você não se identifica com aquilo. Então, tem que ser algo que te identifique, tem que ser algo que flua naturalmente. Agora, se bem feito, são bem-vindas as metáforas. Aqui tem um exemplo, a tese do autor é clara como o dia. Evitar repetições enfadonhas. Redundâncias. Tem situações que nós temos que, com elegância, enfatizarmos. Enfatizar é diferente de ser repetitivo. Nós devemos fugir dessas que eu coloquei como muletas da escrita, como o aí, então, que. Isso a gente melhora de que forma? Com aquela leitura que nós já conversamos e com o próprio exercício da escrita. Devemos trazer para o texto o necessário. Descrever apenas o que efetivamente tem relevância. Por vezes, as advogados trazem para as petições uma série de minúcias de detalhes que não têm relevância jurídica, que não têm uma repercussão, das quais não vai fazer diferença para o magistrado. Ao contrário, muitas vezes pode até gerar confusão de entendimento ou abrir um tópico para a contestação. Algo que não se tinha que se falar, ficam se discutindo coisas que não têm relevância ali, porque trouxe algo que não tinha a importância devida. Então, nós devemos focar no que realmente é necessário. Dentro agora do procedimento eletrônico, mais ainda. Mais ainda. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande de ficar lendo textos extensos na tela do computador. Não é uma coisa que, para mim, é prazerosa, não. E eu entendo que, para grande parte dos magistrados, não seja diferente. Então, quanto mais nós tivermos poder de síntese, quanto mais nós conseguimos resumir o texto, falando tudo o que é efetivamente necessário, mas de uma forma coesa, de uma forma resumida, nós temos a chance de sermos melhor entendidos e que efetivamente se leia o que nós escrevemos. Procurar arranjar a frase num ritmo envolvente, continuado, tornando-a mais inteligível e agradável à leitura. Até por conta disso que eu falei há pouco,
é interessante que nós nos esmeremos, que o nosso texto seja de agradável leitura. Eu acredito que isso começa até da própria formatação, daquilo que a gente coloca em evidência, de como dividimos os parágrafos, da distância entre os parágrafos. Um texto que se olhe e seja prazeroso de se ver. E os parágrafos sendo pequenos, que seja de agradável leitura. Eu entendo que começar com mentira já está tudo errado, né? Um posicionamento ético. Agora, o que nós devemos fazer, eu penso a petição como se fosse uma imagem. Me veio até em mente agora aqueles softwares que você coloca a fotografia e você coloca lá corrigir automaticamente. E aí ele realça algumas cores, né, que de repente na fotografia não estavam nítidas. A petição eu entendo que deve ser da mesma forma. Você vai realçar mais aqueles pontos que são positivos do seu cliente e você vai deixar embaçado aqueles pontos que são negativos. Isso vai fatalmente te conduzir a uma abordagem buscando sempre o favorecimento do seu cliente, trazendo pontos que, de repente, estariam na periferia para o centro e pontos que estão no centro, levá-los para a periferia, dependendo da situação, dependendo da abordagem do caso concreto. Isso você vai fazer no texto. Então, não é trabalhar com a mentira, é realçar o ponto positivo do teu cliente, da tese que você está defendendo. Quando a lei não é favorável? Há situações que a lei não nos favorece, mas nós vamos exercer o nosso ofício. O que nós devemos fazer? Enfocar mais aspectos culturais, enfocar valores da sociedade. Existem realidades que fogem ao contexto legal. Então, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, a pessoa participa de uma sociedade, a pessoa participa de uma comunidade, a pessoa participa de um segmento religioso, que aqueles valores fazem a diferença dentro daquele contexto conflituoso. Então, de repente, não encontra um amparo legal, mas quando você analisa o contexto de vida, o contexto social da pessoa, ou até mesmo a religião, aquilo encontra guarida e é aí que você vai enfocar. E sempre buscar desvendar, trazer a sua interpretação do verdadeiro significado da norma, que muitas vezes transcende o que está ali na letra fria da lei. Os bons não temem a simplicidade, nem a humildade. Na elaboração da petição, fuja de palavras rebuscadas, né? Uma falsa erudição. O juiz ele se apercebe disso. Na realidade, todos se apercebem disso, quando a pessoa tenta demonstrar conhecimento. Meu pai, que era analfabeto, aprendeu a escrever o nome comigo, ele dizia algo muito importante. Ele falava assim, meu filho, você tem que saber entrar e sair de qualquer lugar. Isso é muito interessante. Você saber se portar diante do ambiente que você está. Tem pessoas que, num ambiente simples, com pessoas simples, querem demonstrar um conhecimento e tem pessoas que trazem isso para o peticionar. Usam palavras que, né, ou muitas vezes se manifestam como verdadeiros papagaios. Eles viram lá num texto, pegaram aquilo como verdade, sem efetuar uma pesquisa efetiva, e transcrevem na sua petição. Então é interessante que nós sejamos nós mesmos na nossa escrita. E a cada dia nos aperfeiçoemos mais, né? A cada passo nos aperfeiçoemos mais. É inadmissível, colegas, a agressividade na petição.
É inadmissível. A agressividade ela traz consigo, mascarado, um complexo de inferioridade. Então, quem tem argumentos não precisa ser agressivo. Por vezes a gente percebe isso até em audiência, no lidar, por telefone, e também às vezes isso se traduz no texto. Não se vence com o braço ou com o grito, mas com a boa técnica e o argumento convincente. Por isso, a cortesia deve sempre prevalecer. Se há uma lei que não falha, eu creio nisso, é a lei da semeadura, que aquilo que você planta, em algum momento você colhe. Eu vejo muitos de nós reclamando do atendimento dos serventuários da justiça, outros reclamam dos magistrados, mas eu vejo muita posição equivocada também de colegas nossos, no trato com estas pessoas. Então, a cordialidade é algo que nós devemos ter em todo o tempo, inclusive no peticionar. O advogado deve se preocupar não apenas com o que dizer, mas como dizer. Eu queria ler um texto aqui para vocês, do Gabriel Perissé, diz o seguinte: eu sou aquilo que escrevo. Ao escrever, ao ler, ao falar, ao ouvir, estou sendo edificado e identificado pelas palavras com que escrevo, pelas palavras que leio, pelas palavras com que falo, pelas palavras que ouço. Por isso, eu sou aquilo que escrevo, sendo mais do que sou, sendo aquilo que as palavras querem que eu seja. É interessante, quando da elaboração do texto, que nós tenhamos sempre isto em mente, que aquele texto está nos identificando. Eu fico assim admirado, às vezes, de pensar que podem existir colegas que trabalham em cima assim, de modelos prontos, né, de modelos da internet, o famoso copy-colle, porque aquilo ali é ele para o magistrado, é ele para a parte adversa. E eu acho muito complicado a pessoa não entender que, provavelmente, quem vai defender aquela tese em audiência é ele próprio. E deve ser muito desagradável uma situação que o magistrado possa perguntar: o que o senhor quis dizer com isso aqui? E a pessoa nem saber o que estava lá direito. Isso aí num campo hipotético, porque eu acredito que não existe essas coisas. Vamos entrar, propriamente dito, na petição inicial. O artigo 2º do CPC diz o seguinte: nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais. Então, a função jurisdicional, ela se dá mediante a provocação. Alguns de vocês já devem ter se deparado, por exemplo, com uma situação ligada à área de alimentos, em que o genitor que ficou com a guarda não está recebendo os alimentos de direito do menor, e isso já se dá por algum tempo, por vezes por anos. E aí acontece alguma situação lá que ele resolve buscar o direito da criança. E aí quando ele nos procura, ele fala assim: doutor, doutora, eu quero receber tudo. Quando ele fala receber tudo, ele está querendo dizer os anos que se passaram. Não vai atingir esse objetivo justamente porque ele não buscou a tutela jurisdicional, ele não provocou o Poder Judiciário. Então, se não entrou com a ação, não há ainda que se falar em direito. Então, depois da provocação, depois que der entrada na ação, é que vai poder ter o seu direito reconhecido. Nós tivemos neste mês a aprovação do novo CPC. Aprovação não, minto. A sanção do novo CPC. Por certo, durante esse ano todo aqui, nós seremos bombardeados com palestras, com livros, para nos preparar para, no ano que vem, estarmos exercendo já com este novo código. Mas eu quis trazer aqui para vocês os artigos que têm a ver com a nossa palestra, para pontuar algumas diferenças.
Então, artigo 282. A petição inicial indicará o juiz ou tribunal a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Vocês vejam aqui que no inciso 2º do artigo 319, que é do novo CPC, já fala em a existência de união estável e já pede aqui a inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro da pessoa jurídica, que nós já efetuávamos, que nós já colocávamos com aquele objetivo da melhor identificação, mas que agora está preceituado aqui no texto legal. Eu não vou demorar aqui em ler o texto de lei, apesar que vai estar à disposição de vocês depois. Queria comentar o seguinte, no artigo 319, tem aqui especificado 3 parágrafos. Esses outros que eu pulei estão mais ou menos idênticos, mas esses 3 parágrafos foram inseridos. Diz o seguinte, o parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, que é aquele da qualificação, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Olha que legal. Ampliou o nosso leque de recursos. Quando a gente não tiver a qualificação, nós podemos pedir para que o juiz determine essas diligências necessárias à obtenção das informações para a efetivação da citação. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Então, não preencheu os requisitos, mas o pouco que nós conseguimos foi o suficiente para conseguir viabilizar a citação. Então, não pode indeferir a petição. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto do inciso 2º, desde que o artigo deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. É outro tópico aqui que nos embasa para não ser indeferida a petição inicial. O artigo 284 trazia para nós o prazo de 10 dias para que fosse efetuada a emenda da inicial. O artigo 321 tem 2 pontos importantes para nós. Primeiro, o prazo aumentou para 15 dias. E, por vezes, nós tínhamos despacho que falava assim, emende o autor a inicial no prazo legal. E o advogado ficava se perguntando, o que o juiz quer? O que está faltando aí? Porque quando você faz a petição, você não faz para ser emendada. Você já entendeu que preencheu todos os requisitos necessários, que está tudo ali. Agora, no novo CPC, o juiz precisa indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Ele tem que dizer, olha, você tem que corrigir isso aí. Isso é muito, muito importante. Artigo 282 e o 319. Endereçamento. O endereçamento, que é o excelentíssimo senhor, pode parecer algo simples, mas eu entendo que seja matéria bastante complicada. Porque é quando identifica a competência, para onde que vai, né? E nós temos diversas possibilidades no nosso ordenamento jurídico, que é composto por diversos órgãos, quer na Justiça Federal, como na Justiça Estadual. É interessante que nós nos debrucemos, principalmente aqueles que atuam num leque mais aberto de atividades, que nós nos debrucemos para não ter uma falha no endereçamento. Que, por vezes, não tem um resultado totalmente deficiente, no sentido de perder totalmente algo, mas que já é um começo equivocado, quando a sua petição precisa ser redirecionada. Agora,
Isso eu falo em termos do exercício da advocacia, mas para aqueles, por exemplo, que vão para algum tipo de concurso, que não é minha área, eu entendo que errar o endereçamento, aí sim tem um prejuízo extremamente grande. Eu trouxe aqui alguns exemplos de endereçamento. Nós temos varas em comarcas pequenas, onde o juiz ele é responsável por tudo. Então, nesse criminal, civil, fazenda, família, tudo é um só juiz. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca D. Havendo mais uma vara, e sendo uma delas civil, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil da comarca D. Havendo varas especializadas, eu trouxe aí o exemplo da vara de família, vara da família de sucessões da comarca D. Há situações em que tem diversas varas, inclusive varas especializadas. Então, vai para o distribuidor, que vai sortear para qual vara será remetida a petição. É obrigação do advogado fazer a qualificação das partes da forma mais completa possível. Então, a do autor, no caso nós estamos tratando de petição inicial, não tem nenhuma dificuldade, porque ele é o nosso cliente. Então, nós devemos identificar da forma mais completa. Com relação ao réu, por vezes nós não vamos ter algumas informações, mas nós devemos nos empenhar ao máximo para colocar o máximo de informações possíveis, para que possa ser viabilizada efetivamente a individualização e a citação. Então, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e domicílio. Nesta nossa realidade agora, o RG e o CPF ainda não eram exigidos, né, mas já o serão para o ano que vem. As pessoas jurídicas e entes personalizados, como, por exemplo, o condomínio, devem ser devidamente qualificados, mencionando quem o representa legalmente, juntando sempre o documento comprobatório que aquela pessoa responde, por aquela empresa, por aquele condomínio. Então, no caso, por exemplo, do condomínio, a ata de eleição. Ser incapaz, representado por quem de direito, pais, tutor, curador, também com a comprovação. Ser menor de idade, entre 16 e 18 anos, igualmente assistido por quem de direito. E, havendo mais de um autor, todos devem ser igualmente qualificados. Quanto ao nome da ação, que comumente nós colocamos entre a qualificação do autor e a qualificação do réu, normalmente não se tem dificuldade para se identificar o nome de ação, porque são comuns. O que não pode, o advogado perder um tempo precioso ali buscando achar um nome para a ação. No procedimento eletrônico agora, nós temos ali que colocar, dentro da classe do processo, nós temos ali os nomes da ação. Isso é um negócio muito chato, né? Você que tem um estagiário aí que sabe fazer isso, olha, você está no céu. Eu perco muito tempo nessas qualificações, às vezes, ali para identificar. Mas ali nós temos como identificar classe do processo, assunto principal, os outros assuntos. Por conta disso, a gente norteia ali para onde vai a nossa ação. Então, não vejo nenhuma dificuldade em se colocar o nome da ação. Qualificação do réu. O réu deve, na medida do possível, ser igualmente qualificado. Como nós falamos, seja pessoa física ou jurídica. Se não tiver o dado, menciona lá, de qualificação desconhecida. Ressaltando que, qual o objetivo da qualificação? A individualização das partes para que se efetive a citação. Fatos e documentos, é o histórico. Deve-se descrever os fatos ocorridos com a maior clareza possível, demonstrando de forma que se possa justificar
a propositura da ação. Eu coloquei uma observação que nesse tópico a gente não deve emitir um conceito de mérito, apenas de forma mais clara possível narrar o ocorrido. É claro que nós não estamos emitindo um conceito de mérito, mas a gente está pintando o quadro daquela maneira que nós conversamos lá atrás, ressaltando os pontos que interessam a nós, ao nosso cliente, que sejam ressaltados. Então, nós vamos dar ênfase, até porque nós estamos contando a história, à nossa versão. Antes de adentrar nos fundamentos jurídicos, vale lembrar o que já foi mencionado. Colocar o que efetivamente tem valor para o processo, tem valor jurídico, né? Fugir de histórias. Agora, meus amigos, toda regra tem exceção. Então, há situações que a justiça, no caso, para o seu próprio cliente, começa de ele conseguir falar através de você. Então, sempre com sabedoria, com bom senso, não é que nós vamos assim negligenciar, não, isso não tem valor, porque às vezes de cunho moral, às vezes numa esfera emocional, aquilo é muito importante para o cliente, que o juiz tenha conhecimento daquela situação. Então, você ao analisar, vê que talvez não vá trazer algo de efetivamente positivo, porque às vezes foge até ao alcance do juiz manifestar-se sobre aquilo. Mas você vê que também não vai prejudicar, então cada situação nós analisamos. Então há situações que a justiça começa pelo cliente conseguir falar através de você. Então, com bom senso. Agora, a regra é que nós nos esmeremos para trazer para a peça, na narrativa dos fatos, o que efetivamente tem relevância jurídica. Com relação ao mérito, é o momento em que a gente argumenta buscando trazer a aplicação do direito àquele caso concreto. Então, traçar um paralelo entre o caso concreto e a eventual proteção jurídica. Há situações, não diria as situações, tem entendimentos que rechaçam o exemplo simplista que eu vou trazer para vocês. É um exemplo simplista, mas que acaba dando um entendimento para nós. Petição não é uma fórmula matemática, mas nós podemos entender como um ato de silogismo, que envolve premissa maior, premissa menor e conclusão. Neste caso, a premissa maior é a lei, o preceito legal. E a premissa menor, o fato concreto, que vai gerar uma conclusão. A afronta que este fato concreto gerou à lei, vai surgir uma conclusão. Por que eu falei que não pode ser tomado como um todo? Porque nem sempre o amparo ele está todo, o direito não está só na lei. A lei é uma das fontes de direito. Mas para que facilite o nosso entendimento, então nós colocaríamos assim, até para você ter esse raciocínio quando da elaboração da petição inicial. Quando você buscar adentrar nesse tópico dos fundamentos dos jurídicos, ter essa ideia. A lei, demonstrar que o caso concreto gerou uma afronta à lei, isso vai gerar uma conclusão que beneficia o seu cliente, no caso, o autor da ação. Quanto à legislação, eu entendo que, dentro desse raciocínio que nós expusemos, no que tange a gente ter um poder de síntese, fazer petições, assim diríamos, mais enxutas, eu acho que desnecessário citar, colocar na peça texto constitucional e legislação federal. Entendo
que desnecessário, porque o juiz ele deve conhecer a lei. Você vai mencionar, mas acho desnecessário colocar Constituição Federal e legislação federal. A jurisprudência, já lá na frente a gente vai falar, já lei estadual, norma, tudo que for diferente disso aí, nós devemos colocar e enfatizar aquilo que beneficia o nosso cliente. Com relação à jurisprudência, também o bom senso ele deve prevalecer. Pessoas que escrevem muito pouco, enxerta de jurisprudência, folhas e folhas de jurisprudência. Eu entendo que isso já é desagradável no papel. Só que no papel você vai assim, né? Imagino que o magistrado fazia isso em muitas petições. Agora, na tela, você ficar abrindo arquivo por arquivo, até encontrar alguma coisa para você ler, então eu acho que isso é muito desgastante. Então, a jurisprudência ela deve ser pontual, deve ser bem analisada, deve realmente trazer um amparo. Eu entendo que, e é como eu falei para vocês, muitas das coisas aqui, é óbvio que é uma visão pessoal, né? Cada um vai entender o que se fazer de melhor dentro do seu caso concreto. Mas eu entendo que a jurisprudência que realmente tem relevância é do STF, do STJ e do tribunal que você está atuando. Então, a não ser que você não encontre nada, mas a gente tem jurisprudência para tudo. Então, qual que é a jurisprudência que me favorece, que me interessa, melhor dizendo, para eu que atuo em São Paulo? É a jurisprudência do Tribunal de São Paulo. Porque o juiz está preocupado em não ter a sentença dele reformada aqui em São Paulo, né, que é onde ele vai ser analisado. Então, se eu encontro uma jurisprudência daqui que favoreça o entendimento, eu entendo que esta é a melhor para ser utilizada. Doutrina, você deve indicar o autor, o livro e a página. Eu acho muito legal colocar doutrina. Uma coisa que, em alguns aspectos, está meio em desuso, em outros ficam naquele copia e cole. Mas se realmente você encontrou algo em que o doutrinador está afinado com o entendimento que você está buscando do direito do seu autor, acho muito elegante colocar doutrina. E aí, fugindo daquela falsa erudição, você demonstra um conhecimento, eu acho bom colocar doutrina. Dentro desse tópico dos fundamentos jurídicos, eu acho interessante você fazer uma pequena conclusão. Essa pequena conclusão é para adentrar ao pedido. Então, faz como se fosse um fechamento. Dentro desse raciocínio que a gente trouxe, você trouxe a legislação, você trouxe o caso concreto, você embasou ali com fundamento jurisprudencial, com uma doutrina, e aí você, com uma frase de efeito, nada extenso. Uma frase de efeito faz um fechamento, naquele fechamento vai exsurgir o direito do seu cliente, como se fosse a única possibilidade existente no universo. Os requisitos do pedido. Então, nós temos aqui nos artigos 286 a 294, e no novo CPC 322 a 329, os requisitos do pedido. Então, resguardadas as exceções que estão previstas nesses artigos e que não vão ser objeto de nós nos declinarmos agora, resguardadas as exceções, o pedido ele tem que ser certo e determinado. Acaba não sendo, o texto lá aparece ou determinado, mas nós entendemos que não tem como se separar, certo e determinado, em gênero, qualidade e quantidade. Não basta narrar os fatos apresentando os fundamentos jurídicos e deixando implícito o pedido. Na petição, nós devemos ser categóricos naquilo que efetivamente a gente quer. Se a pessoa faz uma narrativa muito boa, só que no pedido falha, como se tivesse que o juiz chegar naquela conclusão por ele mesmo. Não, o pedido tem que ser certo e determinado. Certo, é expresso. O autor deve ser claro e preciso na descrição do pleito jurisdicional. Há muitas situações que o advogado às vezes coloca no pedido de danos morais ao arbitramento do magistrado.
Não, eu entendo que a pessoa tem que colocar o valor que ela quer para a reparação do seu cliente. Determinado, demonstração segura da viabilidade do pleito ser objeto de sentença. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Condenação a uma prestação, declaração da existência ou não da relação jurídica, constituição de nova relação jurídica. Então, o pedido deve abarcar, fazer este fechamento, né, que foi resultado da causa de pedir. Então, você fez toda a tua argumentação na narrativa dos fatos, na fundamentação jurídica, e a conclusão é esse pedido claro, expresso e determinado. A petição inicial, artigo 295 do CPC, será indeferida. Considera-se inepta a petição inicial quando, da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão. Então, nós observamos que, além de certo e determinado, o pedido deve ser concludente, que eu estava falando há pouco. Tudo aquilo que você narrou tem que ter como conclusão o pedido. Não cabe você fazer um pedido que, na hora que você vai olhar para a narrativa dos fatos, não tem coerência, não tem ligação. Com relação aos requerimentos que estão no pedido, deverá requerer a citação do réu ou dos réus para responder nos termos do pedido, deverá informar o pedido propriamente dito, que é esse que resultou da causa de pedir próxima, que é a narrativa dos fatos, e a remota, que é o preceito legal. Deve ser requerida também a condenação do réu no ônus da sucumbência, na multa, e se couberem honorários advocatícios. Deve ser requerido o pronunciamento judicial referente ao mérito. Pronunciamento judicial referente ao mérito está ligado ao pedido do autor. Interessante isso aí. O que acontece? Por vezes, nós vemos em petições de colegas que pedem que o juiz julgue procedente a ação. É um equívoco se pedir para que se julgue procedente a ação. O correto é se pedir que o juiz julgue procedente o pedido. Eu entendo que a ação ela já é procedente à medida que foram cumpridos os requisitos e ela foi recepcionada. A partir daí, vão ser analisados, melhor dizendo, os pedidos. Pior do que o advogado colocar lá que ele quer que julgue procedente a ação, é o juiz, no dispositivo, julgar procedente a ação. Né? E, às vezes, a gente vê em sentença isso colocado. Então, o correto é procedente os pedidos. Outros requisitos. Ou melhor, outros requerimentos. Então, nós devemos, colegas, na petição inicial, eu entendo a petição inicial como se fosse um alicerce. Acho que é por causa que meu pai era pedreiro que eu fico com isso na mente. Dependendo do alicerce que se faz, você vai edificar a construção. Então, tem colegas que não investem muito no alicerce. Ele faz um alicerce para levantar umas paredes e colocar um telhadinho. Só que depois ele precisa bater, como se fala no linguajar, né, 3, 4 lajes. Aquele alicerce não se sustenta. Aí tem que ficar ajeitando as coisas. E, por vezes, não dá para ajeitar. Então, nós devemos nos esmerar para fecharmos todas as brechas antes de adentrarmos com a petição. Então, não deve ser algo comum para nós, apesar de ocorrer, que o juiz dê aquele despacho lá, que provas que se devam produzir, e a gente tem um monte de coisa que a gente deveria já ter mencionado na inicial e que nós não mencionamos. Então, nós devemos mencionar na inicial, juntarmos os documentos necessários, informarmos as provas que a gente tem para produzir. O máximo possível, a gente já dá o norte que vai tomar a nossa ação. Contudo, mesmo que nós tenhamos esse zelo, nós devemos ainda requerer, não é protestar, né, é requerer
todo gênero de provas em direitos admitidos e pedir desde logo o depoimento pessoal do réu como medida preventiva. Deixa lá. Você acha que já fechou tudo, que está tudo ali, mas você ainda faz este requerimento. Tendo certeza de que provas necessitará, deverá efetuar o pedido de forma específica. Então, se você já sabe que vai precisar de prova pericial, testemunhal, o depoimento pessoal da parte adversa, você já pede e já justifica a necessidade na petição inicial. No nosso caso, que nós estamos falando de petição inicial, então nós estamos representando o autor, o ônus da prova, do direito, do fato constitutivo que gerou o direito, é do autor. Portanto, nós devemos nos esmerar em produzir o que há de melhor. Lógico, temos as exceções, inversão do ônus da prova, mas, de um modo geral, aquele que alega tem que provar. Então, nós devemos nos esmerar em trazer o máximo de informações possíveis para que a gente possa efetivamente viabilizar a apresentação das provas necessárias. Valor da causa. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. Os incisos 1 a 7 do artigo 258 informam de que forma a gente chega nesse resultado, chega no valor da causa. Eu queria trazer aqui em destaque o inciso 6º e o inciso 7º. É interessante, eu estava vendo esse exemplo aqui, do inciso 6º, eu me lembrei que uma vez eu estava aguardando uma audiência de alimentos e tinha um casal assim na minha frente, sentado num banco à frente, e eles estavam xingando o advogado lá de todos os nomes, né? E por que o rapaz lá estava indignado? Porque ele entendia que vinha pagando a pensão, que, se não me engano, era alguma coisa em torno de R$1.000, vinha pagando corretamente a pensão, e que a esposa foi buscar regularizar isso no judiciário, e que o advogado colocou lá uma dívida de 12 mil, sendo que ele não devia nada. Que ele não devia nada. E é interessante que, na hora que chamaram, eu era o advogado da parte adversa, né? Eu era o advogado que estava sendo questionado. Por que eu não tive nenhuma dificuldade em perdoar aquele cidadão? Porque ele não conhece o inciso 6º do artigo 258, que obriga que o advogado coloque como valor na ação de alimentos o valor de 12 pensões. Então, se era 12 mil, obrigatoriamente o valor da ação, se era R$1.000, perdão, obrigatoriamente o valor da ação, R$12.000. No inciso 7º, fala da ação de divisão, demarcação e reivindicação. Então, nesse caso, qual que é o valor da ação? É o valor do imóvel lançado no imposto. Aqui em São Paulo é muito tranquilo da gente ver isso. Você acessa o site da prefeitura, valor venal de referência, você sabe quanto que efetivamente vale o imóvel, que não é aquele valor que aparece no IPTU, né? Esse valor venal de referência, normalmente ele é um pouquinho maior e ele é mais atualizado. Trouxe aqui alguns exemplos de casos especiais do valor da causa. Então, aqui nós temos, nas ações de despejo, 12 meses de aluguel. E aí tem uma ressalva, que é o artigo 47, que fala que se a locação, inciso 2º, que se a locação, se a ocupação do imóvel está relacionada com o emprego, então o valor da ação é de 3 salários vigentes. Então, normalmente, o valor na ação de despejo, por exemplo, é de 12 meses de aluguel. Na situação que o imóvel está relacionado com o emprego, 3 salários vigentes. Estamos indo lá já para finalizarmos a nossa palestra. Nós tivemos lá no início algumas dicas relacionadas à boa redação, e agora eu vou trazer aqui algumas considerações pessoais
dicas para uma boa petição. Nós já enfatizamos, nós já falamos, melhor dizendo, mas é sempre bom enfatizar, nunca se alongue demais. Acho que em lugar nenhum quantidade está relacionado com qualidade. E na petição, menos ainda. E dentro do procedimento eletrônico, menos ainda. Então, procurar fazer algo que você fale tudo o que precisa ser falado, no menor espaço possível. Quando da narrativa, quer dos fatos, quer do direito, seja o mais claro possível, abrindo itens e subitens e até intitulando cada um deles. Não tem muito a ver, mas me veio à mente agora, lendo esse tópico. Eu, por exemplo, quando eu escaneio os documentos para poder juntar no processo, no procedimento digital, eu coloco o nome nos arquivos, né, para aquilo facilitar já para o juiz ver. Então, aqueles mais comuns são simples, procuração, tal, mas às vezes algum contrato, algum documento, eu já coloco no nome para que ele vá e abra aquele documento que eu quero que ele abra. Acredito que a gente pode aplicar esse raciocínio para a petição inicial. Então, colocar tópicos em evidência, títulos, subtítulos, numerar, aquilo que você achar que vai tornar a leitura mais agradável, atrativa e chamar a atenção para o que realmente você quer chamar a atenção. Fuja da extravagância, do mau gosto, do exagero nas comparações e metáforas esdrúxulas, do desequilíbrio da composição, do excesso de adornos, da linguagem rebuscada e obscura, das alusões estranhas e dos trocadilhos. É bastante coisa para a gente fugir, né? Então, resumindo tudo isso aí, nós temos que agir com bom senso. E o bom senso, ele jamais neutraliza a criatividade. Bom senso não vai paralisar, não vai engessar você. Pelo contrário, o bom senso nos dá liberdade. A gente vai, cada um com o seu jeito, com o seu estilo, ousando sempre, mas fugindo sempre dos exageros. Muito cuidado com o uso de ironias. A utilização de tal recurso deve proceder de fineza e sutileza, pois, ao contrário, torna-se grosseria e sarcasmo. Grosseria e sarcasmo. Na dúvida, não utilize. Me veio à mente agora que, igualmente o humor, a questão da ironia, ela tem muito a ver com o que a gente chama no futebol de o tempo da bola. Quando um jogador cruza a bola para a área, se o jogador pular antes do tempo certo, quando ele estiver caindo, a bola vai estar passando por ele. Se ele pular depois do tempo certo, a bola já passou e ele ainda está subindo. Então ele tem que ter o tempo certo da bola. Para o humor, para a ironia, a gente tem que ter o time, tem que ter o tempo certo. Então, na dúvida, não utilize. Se a questão versar sobre contratos, recibos, títulos, todos devem ser mencionados no tópico dos fatos. Informar tudo, já fazendo aquele direcionamento que nós falamos, inclusive, já no caso do procedimento eletrônico, já direcionando para aquela nomenclatura que você vai colocar no arquivo. Havendo testemunha, é importante descrever desde logo o seu comprometimento com os fatos, que é aquela justificativa do porquê que você está arrolando aquela testemunha. Contar os fatos em ordem cronológica e de forma lógica. Sempre que possível, coloque as datas e horários dos eventos. Naquele tópico dos fatos, narrar uma sequência. É interessante como tem pessoas confusas, e pessoas confusas geram textos confusos. E aí, quando você tem que voltar para reler, isso é muito complicado. Dentro dessa dinâmica que a gente tem hoje, dentro da quantidade de processos que o magistrado tem que ser uma coisa inteligível, uma sequência. Me veio em mente agora até aquela questão do feedback. Tem textos que parece que te remetem a um feedback. Você está lendo pensando que está lá na frente. Daqui a pouco o texto volta para algo, fica confuso. Escrever sobre os... flashback. Escrever sobre os fatos importantes, relevância jurídica para fundamentar o pedido. Nós já falamos bastante disso.
da Constituição e das leis federais, transcreva apenas o essencial. Tratando-se de lei estadual ou municipal, nós devemos colocar tudo, porque aí já é uma coisa mais particular. Então, nós devemos transcrever a norma que a gente está utilizando, se estivermos buscando o direito do nosso cliente através de uma portaria, de uma norma, de uma lei municipal. Valer-se da doutrina e jurisprudência apenas nos casos que não forem corriqueiros. Então, a pessoa pega uma situação de dano moral e coloca aquele monte de jurisprudência de dano moral desnecessário. Jurisprudência ela tem seu valor em casos específicos que fogem ao corriqueiro. Valer-se de doutrina, evitar termos em latim. Cada um tem a sua maneira de agir. Mas eu entendo que a cada dia mais está no desuso. Agora, existem situações pontuais que aquela frase em latim ela realmente traz o espírito que você está querendo buscar para aquele raciocínio. Então, se utiliza. Mas fugir sempre dos exageros. Poder de síntese faz toda a diferença. Não é quantidade, é qualidade. Aqui está o que nós conversamos. Aqui está a nossa petição inicial. Tem muito esse negócio de alguns colegas, eu sei que aqui não tem nenhum, que vivem pedindo modelos, né? Então, se alguém me pedir um modelo, já está aí. Serve para tudo. Endereçamento, qualificação, nome da ação, qualificação do réu. Dos fatos, que é a causa de pedir remota. Do direito, que é aquele silogismo que nós conversamos, premissa maior, premissa menor, a conclusão. Mostrar o preceito legal e afronta ao respectivo preceito. Doutrina, jurisprudência, aquela pequena conclusão, aquela frase de efeito que vai nos conduzir ao pedido. Aos pedidos lá, a citação do réu, o pedido propriamente dito, custas e honorários, a prova, o valor da causa, e aí é só você datar e assinar e vai dar tudo certo. Causa ganha, causa ganha. Olha, consegui uma piada. Vou investir, olha, já tinha desistido, agora vou investir. Metáfora. A gente falou de metáfora, vou trazer uma metáfora para vocês. Direito material. Um navio grandioso e potente. No nosso caso, a maioria aqui, até porque nós estamos tratando de petição inicial civil, o direito material nosso é o direito civil. O direito processual é o mar onde esse navio navega. O operador do direito, que somos nós, é aquele que conduz o leme. E qual que é o objetivo nosso? O porto seguro da sentença. Então, seguindo esse raciocínio, nós devemos ter um exímio conhecimento do direito processual. Alguns de nós pegamos a mudança do Código Civil, e agora vamos pegar a mudança do Código de Processo Civil. Então, é um ano de nós nos dedicarmos. Quem já começar dominando vai fazer a diferença. Então, nos empenhemos. Grande parte das respostas que nós procuramos, para as inúmeras dúvidas que temos, e eu as continuo tendo todos os dias, nós encontramos no texto de lei. Então, tem que ler. Eu queria trazer uma frase aqui para vocês, num momento que a gente está vendo tantas situações de pessoas que procuram acumular, guardar, ter para si, até de forma ilegal, ilegítima. Um texto aqui de Salomão, que está em Provérbios, na Bíblia. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sucesso a todos, muito obrigado.